O reboque já estava acoplado quando ele chegou. Terno alinhado, pasta na mão, olhar direto. Nem teve tempo de falar. O policial já tinha decidido tudo. Área restrita, vai ser guinchado, disse, sem encarar o homem. Não pediu documentos, não perguntou o nome. Só viu um negro de roupa formal perto de um carro preto parado em frente a um prédio público. Decidiu que era errado, que não pertencia ali. O homem respirou fundo. Manteve a calma. Disse apenas, esse carro não pode ser levado. O policial riu, sarcástico, e chamou reforço. Disse no rádio que tinha um civil dificultando o trabalho da remoção. Um segundo agente chegou. Também não ouviu o que o homem tentava explicar. Só viu o terno e a cor da pele. Enquanto isso, o funcionário do guincho prendia as correntes na roda traseira. Tudo sob controle, até que uma pequena credencial caiu da pasta do homem e bateu no chão. O policial olhou, com tédio, mas congelou assim que leu. Era um selo do governo federal. A placa do carro, oficial. O nome na identificação, responsável de alto escalão da Controladoria Geral da União. O mesmo homem que naquela manhã tinha saído para uma reunião sobre conduta e abuso de autoridade nas forças públicas. O silêncio entre os três homens ficou pesado. O policial, antes tão seguro, agora encarava o chão como se tentasse reverter o tempo com os olhos. O homem negro, de terno cinza claro, permaneceu onde estava, mãos à vista, a pasta ainda aberta ao lado do banco traseiro do carro. Ele não gritou, não ameaçou, não fez nenhum gesto brusco. Apenas manteve a postura, como se soubesse que cada segundo daquele constrangimento era um espelho que os outros teriam que encarar por muito tempo depois. O funcionário do guincho, que até então agia automaticamente, parou de apertar o gancho. Olhou para o policial, depois para o documento no chão, depois de novo para o homem. Senhor, o senhor quer que eu continue com o guincho? A voz dele saiu baixa, cautelosa. O policial não respondeu de imediato. Seus olhos agora estavam grudados na credencial do governo. Uma pasta de couro preta com o brasão dourado e a inscrição gravada. Poder Executivo Federal. Acesso direto. Na parte interna, visível pela queda do fecho, estava o nome completo do homem. Eduardo Cardoso Nogueira. Coordenador de Fiscalização e Conduta Institucional da CGU. Um cargo que nenhum deles sabia que existia até aquele momento. Mas o tom do documento era inconfundível. Não era um crachá de visita. Era a autoridade oficial. Eduardo abaixou lentamente, pegou a pasta e recolocou a identificação em silêncio. Ainda sem alterar o tom de voz, falou olhando diretamente nos olhos do policial. O senhor sabe que já cometeu 3 infrações graves de conduta apenas nos últimos 15 minutos, correto? A frase não veio como ameaça. Veio como constatação. O policial finalmente levantou a cabeça. Estava mais vermelho do que o sol da manhã que batia no asfalto. Tentou recuperar o controle da situação, como se palavras pudessem esconder os gestos anteriores. Senhor, me desculpe. Eu estava apenas seguindo o protocolo. O veículo estava em local de possível risco e você sequer consultou a placa antes de chamar o reboque, interrompeu Eduardo com firmeza. Se tivesse consultado, teria visto que se trata de um veículo credenciado do governo federal, autorizado para estacionamento em zona institucional. Você também não pediu identificação do condutor. Não houve abordagem adequada. Sua suposição foi baseada em quê? O policial hesitou. O segundo agente, que tinha ficado quieto até então, deu um passo para trás como se quisesse se dissociar de tudo. O funcionário do guincho já estava soltando o gancho com as mãos trêmulas. Senhor, eu não sabia... O policial tentou insistir, mas Eduardo levantou uma das mãos pedindo silêncio. Não gritou, não ameaçou, mas cada gesto era um lembrete de que ele não precisava levantar a voz. A autoridade dele falava mais alto que qualquer sirene. Meu nome é Eduardo Nogueira. Trabalho há 11 anos como servidor público federal. Fiscalizo condutas como a sua. Documentei mais de 300 casos de abordagens inadequadas, muitas delas motivadas por suposição de ameaça, com base em cor, roupa ou lugar. E hoje, pela primeira vez, eu fui à ocorrência. A frase caiu como pedra no concreto. O policial mordeu o lábio inferior. Olhou para os lados, como se alguém fosse aparecer para resgatá-lo. Mas ninguém veio.
A rua estava silenciosa, e o prédio em frente ao qual tudo acontecia era uma repartição de transparência pública, ironicamente, onde denúncias de abuso policial costumavam ser recebidas. Eduardo tirou o celular do bolso. Apertou o botão lateral. Tudo está gravado, áudio e imagem. Inclusive o momento em que você me ignorou, virou as costas, falou no rádio sobre interferência de um civil e começou o processo de reboque sem justificativa válida. O tom do policial mudou. Agora ele já nem tentava mais manter aparência de comando. Por favor, senhor, eu posso explicar. Foi um erro de percepção. Não houve má fé. Você sabe quantas vezes eu já ouvi essa frase em relatórios? Eduardo respondeu. Erro de percepção. O código que vocês usam para evitar a palavra real, preconceito. O segundo policial finalmente falou. Senhor, com todo o respeito, se desejar abrir um boletim de ocorrência ou relatar formalmente o incidente, podemos acompanhá-lo até a delegacia mais próxima. Eduardo virou-se lentamente para ele. Você estava ao lado dele desde o início e não disse uma palavra. O segundo agente engoliu seco. Vocês dois sabiam o que estavam fazendo, sabiam que não havia ameaça, sabiam que esse carro poderia ser de qualquer pessoa, mas não era isso que vocês estavam vendo. Vocês viram um homem negro de terno e decidiram que era problema. Isso, senhores, é o que chamamos de perfilamento racial, uma conduta proibida por lei, vedada por portarias internas e denunciável por qualquer cidadão. Ainda mais grave quando a vítima é um servidor federal em exercício. O guincho já estava desligado. O funcionário se afastou alguns metros, como quem quer sumir da cena. O policial tentou recuperar o mínimo de dignidade. Senhor Eduardo, posso pedir desculpas formais. Não foi minha intenção ofendê-lo. O senhor compreende a tensão que existe atualmente nas ruas, a pressão sobre os agentes? Eduardo o encarou de novo. Não, eu não compreendo. Sabe por quê? Porque a sua tensão não autoriza violar a minha cidadania. Eu não sou exceção por ter um cargo público. Sou apenas mais visível, e é por isso que eu vou reportar. O policial recuou meio passo. Seu nome completo, por favor. E o número da sua matrícula. Senhor, isso é mesmo necessário? Ele ainda tentou. É, porque se eu não fizer, amanhã pode ser outro homem, sem crachá, sem cargo, sem proteção. O segundo policial entregou o nome e matrícula dele sem que fosse pedido. Eduardo os anotou no celular. Depois tirou fotos do estado do carro, do reboque, do ponto exato da calçada. Documentou tudo, sem pressa. Quando terminou, caminhou em direção à porta do carro. Olhou para trás uma última vez. Eu não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo porque vocês precisam reaprender o que significa servir. E porque dessa vez, felizmente, quem vocês tentaram calar estava preparado. Entrou no carro. Bateu a porta devagar. O motor ligou suave, mas o peso que ele deixou na calçada ficou preso no ar. Os policiais continuaram parados, um com vergonha, o outro em silêncio absoluto. Eduardo virou a esquina e só então, pela primeira vez em minutos, respirou fundo. Mas a tensão não saiu. Sabia que aquela não seria a última vez. Sabia que da próxima vez o desfecho poderia ser outro. Por isso, antes de ir para sua reunião, estacionou a 2 quadras do prédio, abriu o celular e começou a escrever o relatório. Porque o que aconteceu ali não podia morrer na esquina onde nasceu. A sala de reuniões da Controladoria Geral da União estava mais silenciosa do que o habitual. Eduardo entrou com passos firmes, embora cada parte do corpo ainda carregasse o peso da humilhação daquela manhã. Seus colegas o cumprimentaram com acenos rápidos, sem perceber que algo fora do comum havia acontecido. Para eles, era apenas mais uma terça-feira. Para ele, era a prova concreta de que nenhum cargo, nenhuma credencial, nenhum blazer bem cortado o blindava da suspeita automática. Ele se sentou no canto da mesa oval, abriu seu notebook e conectou o cabo HDMI ao projetor da sala. A reunião era sobre revisão de protocolos de conduta policial em ambientes institucionais, especialmente após denúncias recentes de uso excessivo de força e perfilamento racial em frente a prédios públicos. Ninguém ali sabia que, naquele mesmo dia, Eduardo havia se tornado exatamente aquilo que costumava defender nos relatórios: um corpo negro, considerado ameaça antes de ser ouvido.
Quando o diretor-geral da CGU entrou na sala, os demais se calaram. Bom dia a todos. Vamos dar início à pauta sobre o levantamento de falhas nos protocolos de abordagem policial em áreas de acesso federal. Eduardo, você preparou o material? Ele assentiu, mas antes de abrir os slides, levantou-se. Senhores, com a permissão de vocês, gostaria de compartilhar um relato pessoal que tem relação direta com o tema de hoje. Os olhares se voltaram para ele, alguns surpresos, outros apenas curiosos. Eduardo respirou fundo, apoiou as duas mãos na mesa e falou com voz firme. Hoje, às 8h47 da manhã, fui abordado por 2 policiais militares ao estacionar em frente ao prédio do Ministério da Justiça. Estava com meu veículo oficial, devidamente credenciado, com selo visível no para-brisa e identificação institucional no painel. Apesar disso, não houve qualquer solicitação de documentos. A abordagem foi direta, reboque acionado sem justificativa legal, tom autoritário, ausência de protocolo. O único fator considerado minha aparência. Nenhuma placa irregular, nenhuma denúncia, nenhum pedido de explicação, apenas suposição. A sala ficou muda, nenhuma digitação, nenhum pigarro. O diretor, antes inclinado para trás na cadeira, agora estava curvado para a frente, ouvindo cada palavra com atenção. Eduardo prosseguiu. Documentei tudo. Áudio, vídeo, registro dos nomes, e uma cópia do ocorrido já foi encaminhada ao setor de conduta interna da SSP. Mas o que me faz trazer isso aqui não é o ocorrido em si. É a normalidade com que foi feito. A tranquilidade do agente ao executar uma ação completamente ilegal, confiante de que nada aconteceria. Porque, historicamente, não acontece. Uma das coordenadoras do setor jurídico pigarreou. Eduardo, isso é gravíssimo. Há testemunhas? O próprio reboqueiro. E o segundo agente, que ficou em silêncio enquanto tudo acontecia. Outro servidor da corregedoria se inclinou para a frente. Você vai formalizar a denúncia pela CGU ou pela via judicial? Ambas, respondeu. Mas mais do que isso, proponho que usemos este caso para revisar o protocolo de cooperação entre as forças estaduais e o governo federal. Hoje, um servidor como eu só tem proteção se for identificado antes da abordagem. Se não houver tempo para mostrar um documento, ele se torna apenas mais um. E isso precisa mudar. O diretor-geral assentiu. Você está sugerindo um novo protocolo nacional de reconhecimento institucional para servidores federais em trânsito? Estou sugerindo que criemos uma política clara, treinamentos obrigatórios para forças estaduais e municipais sobre o que significa a abordagem legal em áreas federais, e um sistema unificado de verificação em tempo real que impeça que veículos oficiais sejam alvos de abuso. A proposta era ousada, mas ninguém ali teve coragem de contrariá-la, porque no fundo sabiam, o que aconteceu com Eduardo não era um caso isolado, era parte de uma estrutura. Após a reunião, Eduardo foi chamado para uma conversa a portas fechadas com o diretor-geral. Eduardo, você tem noção da dimensão disso? Tenho, mas também tenho noção da frequência. O diretor suspirou. Vamos apoiar o encaminhamento da denúncia e publicar uma nota interna sobre o ocorrido. Mas fora daqui, você sabe como isso pode se desdobrar. Sim, e estou preparado. Naquela noite, ao chegar em casa, Eduardo encontrou sua esposa sentada no sofá, o jornal local aberto na tela da TV. Está em tudo quanto é lugar, ela disse. Postaram o vídeo. Alguém que estava do outro lado da rua filmou a cena inteira com o celular. Eduardo se aproximou e viu. A imagem tremida mostrava o momento exato em que ele tentava explicar com calma quem era, enquanto o policial o ignorava e seguia prendendo o gancho no carro. O vídeo já tinha passado de 40.000 visualizações em poucas horas. Quer que a gente desligue tudo por uns dias? Ela perguntou. Não. Se eu me esconder agora, mando a mensagem errada, que temos que sumir quando algo nos atinge. Na manhã seguinte, uma ligação da ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos chegou. A ministra queria conversar pessoalmente. O caso havia repercutido entre parlamentares e entidades civis. Pela primeira vez em muito tempo, algo aparentemente pequeno estava ganhando força por ser simbólico. Na reunião com a ministra, Eduardo repetiu os fatos. Mostrou os registros
Entregou a minuta do protocolo que havia começado a redigir na madrugada. Ela ouviu sem interromper. No fim, disse apenas: "Vamos tornar isso pauta oficial. Seu caso será o estopim de uma nova diretriz." Na saída do prédio, um grupo de jornalistas aguardava. Eduardo respirou fundo antes de falar. "Hoje, eu sou a pessoa que teve o privilégio de ser ouvida. Mas o Brasil está cheio de homens e mulheres que passaram pela mesma coisa sem celular, sem testemunha, sem voz. Por isso estou aqui, porque não se trata de mim. Se trata do que permitimos continuar sendo normal." As câmeras piscaram, os microfones se estenderam, e pela primeira vez em anos de serviço público, Eduardo sabia que aquele relatório que ele escrevia não terminaria numa gaveta. Ele estava virando história. Não porque queria, mas porque precisava. 2 semanas após o incidente, o nome de Eduardo Cardoso Nogueira já circulava com força em veículos de imprensa e fóruns institucionais. Alguns portais tentavam suavizar os fatos, classificando o episódio como mal-entendido operacional. Outros, mais alinhados com os movimentos civis, davam nome ao que realmente aconteceu: racismo institucional. Para Eduardo, o mais difícil não era estar sob os holofotes. Era sentir que, mesmo com toda a exposição, muitos ainda tentavam empurrar a situação para debaixo do tapete. Durante esses dias, a rotina dele mudou completamente. A CGU autorizou trabalho remoto temporário por segurança. Sua esposa passou a buscá-lo no trabalho e a deixá-lo nas reuniões externas, mesmo que isso significasse alterar sua própria agenda. Eles sabiam que nem todos reagiam bem à denúncia pública de abuso policial. Na internet, as reações vinham em ondas. Uma parte da sociedade o reconhecia como alguém corajoso, que usou sua posição para dar visibilidade a um problema real, mas outra parte, barulhenta e venenosa, questionava sua intenção política. Dizia que ele estava se aproveitando da situação e até ameaçava sua integridade com mensagens anônimas. Naquela sexta-feira, Eduardo saiu cedo de casa para um compromisso importante. Estava convidado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que discutiria o projeto de Lei 4.812, que propunha o Protocolo Nacional de Abordagem Civil, com foco no combate ao perfilamento racial. A proposta, que dormia há anos nas gavetas do Congresso, havia ganhado nova vida por causa do seu caso. Ao chegar ao plenário, foi recebido por assessores e por membros da Comissão de Direitos Humanos. O presidente da comissão, deputado João Batista Ferreira, o cumprimentou com um aperto de mão firme. "Obrigado por estar aqui. Sua presença muda o tom dessa discussão." Eduardo entrou na sala já cheia, com representantes de entidades civis, líderes comunitários, oficiais de segurança pública e jornalistas. Quando foi chamado para falar, levantou-se devagar. O microfone esperava, mas a voz dele vinha do estômago. "Meu nome é Eduardo Cardoso Nogueira. Sou servidor público federal há mais de uma década. Nunca pensei que estaria aqui como vítima de uma abordagem abusiva, mas foi o que aconteceu. Na manhã do dia 6, fui impedido de exercer minha função simplesmente porque alguém decidiu que meu corpo, minha cor e meu silêncio eram indícios de perigo. Alguns parlamentares baixaram os olhos, outros balançaram a cabeça em afirmação. Eduardo prosseguiu, firme. Eu não fui abordado. Fui ignorado, reduzido, tratado como invasor num prédio público enquanto conduzia um carro oficial. Nenhum protocolo foi seguido. Nenhuma dúvida foi levantada. Só certeza. A certeza, baseada em preconceito, de que eu não podia estar ali. E se eu não tivesse uma credencial visível, um nome registrado em Brasília, eu poderia não estar aqui hoje. A sala estava em silêncio. Até mesmo os fotógrafos haviam parado de clicar. Não estou aqui para pedir justiça apenas para mim. Estou aqui para exigir mudanças, porque meu caso só viralizou porque sou alguém com crachá. Mas e quem não tem? E quem não sabe quais direitos tem? Quantas histórias se apagam nas esquinas, nas vielas, nas barreiras de trânsito? Quantas? Ele apresentou uma proposta concreta. Protocolo obrigatório de identificação imediata antes de qualquer ação coercitiva. Treinamento anual de combate ao viés inconsciente para todos os agentes públicos armados. Penalidade administrativa automática em casos de abordagem sem justificativa legal. E mais importante,
câmeras corporais obrigatórias em todas as viaturas urbanas até 2027. O deputado João Batista fez que sim com a cabeça. Será incorporado ao texto. Após a fala vieram os aplausos, não de euforia, mas de respeito. A audiência seguiu por horas, com outros depoimentos. Um entregador negro que foi revistado 3 vezes na mesma semana, uma professora universitária confundida com empregada doméstica dentro da própria instituição, um adolescente agredido por resistência à abordagem quando só perguntou o motivo da revista. Eduardo ouviu todos, anotou e, ao final, procurou cada um para agradecer pessoalmente. Sabia que não era mais sobre sua experiência, era sobre uma estrutura que só começava a ser tocada. No dia seguinte, foi surpreendido por uma ligação vinda do gabinete do secretário de Segurança Pública Estadual. Um convite para uma reunião a portas fechadas. A princípio, hesitou. Desconfiava da motivação, mas aceitou. Queria ver até onde estavam dispostos a ir. Na sala ampla e fria do prédio do governo, foi recebido por 3 figuras importantes: o secretário, o corregedor-geral e o comandante da PM do Estado. Todos homens brancos, todos de terno, todos visivelmente desconfortáveis. Queremos iniciar uma reestruturação nos treinamentos da tropa, com base em sua experiência, disse o secretário medindo as palavras. Não com base na minha experiência, corrigiu Eduardo com elegância. Com base na realidade que vocês ignoram. O comandante da PM pigarreou. Há resistência na tropa, como o senhor pode imaginar. Muitos agentes acreditam que estão sendo demonizados por erros pontuais. Eduardo se recostou na cadeira. Erro pontual é um semáforo quebrado. O que aconteceu comigo foi escolha. A escolha de não perguntar, de assumir, de rebaixar. O corregedor, talvez o mais pragmático da mesa, levantou um papel. O policial que o abordou foi afastado preventivamente. Há um inquérito aberto. Se houver comprovação de conduta motivada por preconceito, será exonerado. Eduardo olhou direto nos olhos dele. Não é só sobre ele. É sobre o sistema que permitiu que ele agisse com tanta certeza. Se vocês querem mudar, comecem pela cultura interna. Porque não adianta punir um e manter o silêncio de todos os outros. A reunião terminou sem fotos, sem aperto de mão simbólico, mas com um efeito prático. Uma comissão especial foi criada para revisar os procedimentos operacionais da PM com consultoria civil. Eduardo foi convidado para integrá-la. Na volta para casa, ele não sentiu alívio, sentiu responsabilidade. Sabia que a visibilidade tinha prazo, que o furor da mídia passaria, mas a transformação exigiria persistência. Naquela noite, sentado com a esposa na varanda, viu a filha de 8 anos desenhando no caderno. Ela levantou a folha e mostrou para ele. Era o desenho de um carro preto com luzes ao redor e um homem de terno parado ao lado, segurando uma pasta. É você, papai, indo consertar as coisas. Ele sorriu, mas por dentro, um nó se formou, porque tudo o que ele queria era que, no futuro dela, um homem negro parado ao lado de um carro preto não precisasse consertar nada, só estar e ser respeitado. O fim de semana chegou com céu limpo e silêncio no telefone. Depois de semanas intensas, Eduardo finalmente conseguiu um momento de pausa. Era sábado, e ele havia prometido à filha um passeio no parque. Sem entrevistas, sem reuniões, sem audiências públicas. Só ele, a menina, e a tranquilidade que andava cada vez mais rara. O carro preto, o mesmo que quase foi guinchado, agora estava estacionado em uma vaga comum, longe de prédios públicos, sem selo no para-brisa. Ele tinha tirado por escolha, não para se esconder, mas para lembrar a si mesmo de que sua existência não dependia de um brasão dourado. No gramado, ele assistia a filha brincar com outras crianças, enquanto sua esposa lia um livro debaixo da sombra. Era um momento pequeno, mas carregado de significado. Eduardo sabia que muitos homens como ele nunca chegaram a viver uma cena como essa. Sabia que bastava um erro de percepção, uma decisão precipitada, uma voz errada em um rádio para que tudo mudasse. O caso ainda repercutia. Na segunda-feira, a Comissão Especial do Senado apresentaria o novo texto do projeto de lei com as emendas sugeridas por Eduardo e pelas entidades que acompanharam a audiência. A expectativa era de aprovação.
A resistência estava mais baixa do que o esperado. O vídeo da abordagem, o depoimento contundente e a forma serena como ele conduziu cada passo do processo criaram uma base difícil de atacar. Mas Eduardo sabia que lei nenhuma mudava a mentalidade de um dia para o outro. E era por isso que, mesmo naquele momento de calma, ele se mantinha vigilante. Porque o que estava em jogo era mais profundo do que o erro de 2 policiais. Era o vício de um sistema que, por padrão, enxergava o corpo negro como ameaça, mesmo quando esse corpo carregava credenciais, blazer e responsabilidade institucional. No fim da tarde, ao voltar para casa, recebeu uma notificação. A Corregedoria da Polícia Militar havia encerrado o inquérito interno. O oficial que o abordara fora responsabilizado por conduta discriminatória, afastado definitivamente das ruas e encaminhado para processo administrativo. A decisão não era perfeita. Não mudava o passado, mas era um começo. Ele fechou o celular sem comentar com a esposa. Ela notaria no olhar dele mais tarde, e ele saberia, com a cumplicidade silenciosa que os unia, que aquela pequena vitória era, na verdade, de muitos. Na segunda-feira, a reunião no Senado começou cedo. A sala estava lotada. Parlamentares, juristas, representantes da sociedade civil. Quando chamaram Eduardo à mesa, ele se levantou com passos calmos. Havia se tornado símbolo, embora nunca tivesse buscado esse papel. Hoje estamos aqui para formalizar algo que não começou comigo, disse ele, olhando nos olhos dos presentes. Começou há décadas, quando as primeiras denúncias de abordagem violenta foram ignoradas. Começou quando a palavra de um policial valia mais do que a dor de quem apanhava sem motivo. Começou quando decidimos aceitar que algumas vidas valiam menos, mesmo que nunca disséssemos isso em voz alta. O silêncio na sala era absoluto. Mas hoje nós escrevemos outra página, não porque é bonito, não porque é politicamente correto, mas porque é urgente, porque se nada mudar, o próximo Eduardo pode não ter tempo de mostrar uma credencial. A fala foi direta, sem floreios, como tudo que ele fazia. Ao fim da sessão, o projeto foi aprovado em comissão com unanimidade. O texto seguiria para votação em plenário, já com apoio garantido da maioria. Pela primeira vez, o país teria um protocolo nacional de abordagem civil, com foco em combate ao perfilamento racial. Na saída, repórteres o cercaram, mas ele não parou para entrevistas. Disse apenas: "O trabalho de verdade começa agora. Fiscalizar, aplicar, corrigir." Naquela noite, sentado à mesa de jantar, sua filha perguntou se ele ainda estava bravo com o policial. Ele pensou por um segundo. "Não, mas eu estou atento." Por que ele foi ruim? Porque ele escolheu não me ouvir. Ela assentiu como se entendesse. Depois correu para brincar com o gato. Eduardo observou a cena com olhos firmes. Ele não queria criar a filha em um mundo onde ela precisasse explicar sua presença em cada lugar onde estivesse, mas sabia que, por enquanto, essa ainda era a realidade. Por isso, mesmo cansado, ele abriu o notebook mais uma vez. Respondeu e-mails, leu relatórios, atualizou o cronograma da comissão especial. E antes de dormir, escreveu uma mensagem simples que publicaria no dia seguinte. Ser ouvido não é privilégio, é direito. Se você já foi tratado como suspeito antes de ser visto como cidadão, não fique em silêncio. Denuncie, registre, fale, porque o silêncio protege quem erra e abandona quem sofre. Se essa história falou com você, inscreva-se. Mais vozes precisam ser escutadas.